Olá, tudo bem? Aqui é o professor Oswaldo, mais uma aula e desta vez vamos falar sobre o império do café, da escravidão ao trabalho livre, beleza? E se você é aluno ou aluna, é novo por aqui, não se inscreveu, em que planeta você está, meus garotos e as minhas garotas? É isso aí, alunos e alunas, a aula de hoje é História, para você entender um pouquinho do que foi aí o império do café, da escravidão e do trabalho livre. Beleza? Não saia daí porque eu vou te entregar um bom conteúdo para você ir bem nas suas provas, nos vestibulares, agora no final do ano. Beleza? Pois bem, ao final do século XVIII, né, o início do século XIX, a gente tem aí a decadência da mineração brasileira. Estamos falando do ouro. Sim, ou seja, houve um reaquecimento da produção agrícola no território brasileiro. Isso significa o quê, professor? Isso não quer dizer que durante, né, o processo, a mineração não houvesse ali uma produção agrícola. Fica bem claro isso aí. Mas o foco era a extração do ouro e de pedras preciosas. Aí entra a questão de São Paulo, por exemplo, né, sempre manteve a produção agrícola durante toda a fase mineradora, né, até mesmo servindo como centro de abastecimento de outros lugares, tendo em vista que Minas Gerais era a cidade onde, ou melhor, o estado, né, que abastecia com a mineração. Bom, de modo geral, para você entender o que eu quero dizer, é que a exportação ela vai dominar, né, aliás, dominou esse renascimento agrícola, digamos assim. Então, houve um retorno dessa produção açucareira, por exemplo, além do cultivo do arroz, do algodão, do cacau e também do café, entre outros itens também que estavam aí no bojo desta produção agrícola. Visava o quê? Visava o mercado internacional. Sim, o mercado internacional e não apenas abastecer o mercado local. Bom, de todas as culturas, para que você entenda o que eu estou dizendo, de todas estas culturas citadas, né, do arroz, do algodão, do café, do cacau, a mais lucrativa, né, a mais lucrativa e que melhor ela se adaptou ao solo e clima brasileiro foi o café. Sim, o Brasil foi assim um grande produtor e ainda é um grande produtor de café. Já nas primeiras décadas do século XIX, para você ter uma ideia do que eu quero dizer, o café havia se espalhado pelo Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, e depois ele vai se propagar, né, pelas províncias de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e mais tarde esta cultura do café, né, é pelos estados do Paraná, Santa Catarina e também Rio Grande do Sul. Frisando bem que vai ficar aqui na região sudeste e na região sul do país. Bom, assim a cafeicultura ela foi dominando, né, a paisagem do centro-sul brasileiro. Ou seja, nesse contexto que eu quero dizer que continuava a mão de obra escrava a sustentar a economia nacional. Então, sustentando a economia nacional, né, vai surgir aí, entretanto, né, um problema novo. Como assim? O novo se fazia presente dentro dessa cultura de produção do arroz, do café, do cacau, né, da mineração. Então, assim, as pressões internacionais, meu caro aluno, cada vez mais fortes e frequentes, ela foi exigindo o que? O fim do tráfico de escravos. É por isso que em 1850, né, foi proibido o tráfico internacional, assim, elevando de forma vertiginosa, né, o preço dos escravos. E qual foi a solução encontrada para esta ausência da mão de obra escrava que a gente tinha aqui em nosso país? Lembrando que o Brasil foi o último país do mundo, né, a eliminar de vez a mão de obra escrava. Então, a solução encontrada para resolver este problema, para suprir, né, a mão de obra cada vez mais escassa, lembrando que em 1850 foi proibido, né, o tráfico internacional. Porém, vale lembrar aqui que para suprir, né, a mão de obra interna das províncias do Império, né, do Império Brasileiro, logicamente, né, além do uso feito pelos cafeicultores de trabalhadores assalariados, né, vindos da Europa, lembrando, né,
Os italianos, os alemães, né, os espanhóis, né, mais para frente os japoneses. Então, assim, na Europa do século XIX, estima-se que o Centro-Sul, né, era o detentor de 2/3 da população escrava de todo o Brasil. Ou seja, o tráfico interno, porém, não era suficiente para atender, né, a demanda, né, da mão de obra necessária para a lavoura, né, e com isso a imigração europeia para a cafeicultura tornou-se cada vez mais intensa. Então, em troca, né, da ausência da mão de obra escrava com o fim lá em 1850, o tráfico internacional ficou proibido. Logicamente que os estados produtores do Brasil como um todo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, na região sul, necessitavam urgentemente de mão de obra, que fosse uma mão de obra legalizada. Nesse caso aí, entra então no Brasil, em território brasileiro, os estrangeiros, ou seja, a imigração europeia fica aberta para que possam vir, né, a trabalhar no Brasil. E aí você tem aí a presença alemães, ucranianos, russos, italianos, portugueses, japoneses, enfim, né, uma quantidade imensa de pessoas provenientes de outros lugares para suprir a mão de obra escrava no Brasil. Então aí você tem aí o fim, né, desta mão de obra escrava. Então você teve na aula de hoje, né, o império do café, da escravidão ao trabalho livre. Se você gostou desta aula de história, meu aluno, minha aluna, não esqueça de dar um joinha, inscrever-se no canal, compartilhe. Vejo você na próxima aula.